Então, para não ter nenhum desequilíbrio, eu vou mencionar 6 coisas que nós devemos despojar. Como roupa suja, você tira e bota no canto. E depois nós colocaremos 6 coisas que nós devemos vestir, nos revestir e agregar à nossa vida. Então, primeiro ponto, o que precisamos deixar de ser. Primeira coisa que eu sugiro a você, à luz do texto, à luz da palavra de Deus, você precisa deixar de ser uma pessoa intolerante. Você conhece gente intolerante? Já viu alguma? Já se olhou no espelho? Tem hora que você é intolerante, não? Fala a verdade. Tem hora que é muito difícil conviver com você, não é não? Tem hora que parece que você chupou limão desde o primeiro momento do dia. E às vezes você é intolerante dentro da sua casa. Polido com os de fora, amável com as pessoas de fora, mas em casa, duro no trato, rude nas palavras, semblante fechado. A Bíblia fala de um homem chamado Nabal. Ele era um cara rico, tinha muitos bens, tinha uma mulher bonita, tinha vários filhos. Mas a Bíblia diz que ele era duro no trato e ninguém podia falar com ele. Abria a boca, criava dificuldade. Há pessoas que são assim, elas criam dificuldade onde chegam. Abrem a boca, em vez de resolver problema, criam mais problema. Então eu quero dar um conselho para você: deixa de ser cri-cri. O maior gesto que você pode ter para ser maduro é ser parecido com Jesus. Quando Jesus abria a boca, ele abençoava. Os feridos eram curados, os desanimados eram encorajados, os que estavam acomodados no pecado ficavam perturbados. E desta maneira, eu gostaria que você agisse com as pessoas de dentro da sua casa, de dentro do seu trabalho, da sua convivência, como você gostaria que as pessoas agissem com você. Deixe de ser intolerante. Segunda coisa, o que é que você precisa deixar de ser? Você precisa deixar de ser uma pessoa pessimista. Você conhece gente pessimista? Que olha para a vida com lentes escuras? Que vê tudo nublado? Se você encontrar com ela 10 vezes no dia, depois que fala bom dia, fala, está doendo, estou sentindo mal. Você precisa dizer o que aconteceu comigo. Só coisa ruim. Só lamenta, só murmura, só reclama. Só tem palavra negativa. E essas pessoas depois ficam mais amargas, sabe por quê? Porque todo mundo foge delas. Elas espantam as pessoas. Que você tem que tomar um sorrisal antes de começar a conversar, porque sabe que vai ter problema. Então é muito importante você parar e pensar o seguinte: você precisa parar de olhar para a vida com óculos escuros, de enxergar tudo nublado, cinzento, e de começar a fazer prognóstico negativo para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, para a sua nação. Tem gente que é sempre assim: olha, está muito ruim, mas vai piorar. Está difícil, mas vai ficar muito pior. A eleição hoje está muito complicada, mas depois que tiver eleição vai piorar muito mais ainda. Olha, a denominação religiosa, minha igreja está difícil, mas vai ficar muito pior. A denominação vai piorar mais ainda. Tem gente que só pensa assim, para trás, dando marcha ré, jogando contra o patrimônio. Sempre numa linguagem pessimista. Pensa comigo naqueles 10 espias de Israel. Eles vão lá, olha a terra é boa, trazem fruto da terra, é boa mesmo. Mas dos 12, 10 disseram assim: é boa mesmo, mas não é para nós não, não é para o nosso bico não. Tem gigante. Aliás, quando nós nos comparamos com eles, nós estamos em desvantagem, e eles são gigantes, nós somos gafanhotos. Eles vão nos engolir vivos, eles vão nos triturar. E aí começaram a amaldiçoar a terra. Porque quando uma pessoa tem um olhar pessimista, ele não vê nada de bom. O que é bom fica ruim. Esse é pequeno, ele se diminui. Deixa eu ilustrar isso para vocês perceberem. Quando você escuta uma pessoa pessimista, você fica desanimado com tudo. Você conhece gente pessimista? Você conversa com ela meia hora e você sai desanimado? Não vai dar certo. Você não vai passar no vestibular, você não vai passar no Enem, você não vai passar no que é concurso. Aliás, a empresa vai te despedir porque está em recessão. O Brasil não vai para frente mesmo, então eu vou sair daqui. Minha família está complicada, vai complicar muito mais ainda. A crise é grande, mas vai ficar pior.
Deixa eu ilustrar para vocês de uma maneira muito simples. Havia um homem que tinha um filho único e ele queria estudar esse filho. Ele morava na região rural e ele mandou o menino para a cidade para estudar. E ele sabia fazer uma coisa com excelência. Ele fazia o melhor lanche da região. Então ele montou uma barraca na beira da estrada, fazia lanche, as pessoas chegavam, comiam o lanche, embora. E você sabe que a melhor propaganda é o serviço bem feito. As pessoas começaram a vir, ele começou a ampliar. Daqui a pouquinho ele resolveu investir, montou a mini mercearia. Daqui a pouquinho começou a melhorar, a crescer um pouco mais. E ele estava muito animado. Um dia mandou uma cartinha para o filho dele. Falou: filho, eu estou tão animado, estou fazendo novos investimentos, a minha vida está indo para frente, estou tão feliz, etc e tal. Aí o menino mandou uma cartinha para ele: papai, o senhor não escuta rádio não? O senhor não vê televisão não? O senhor não está sabendo que a economia está abalada, que o país está em recessão, que é arriscado investir, que isso é muito perigoso? Aí o pai pensou: meu filho estuda na cidade, deve ser gente sabida, deve ser perigoso então, eu vou parar de investir. Parou de investir. Sabe o que aconteceu? Os clientes não chegaram mais. Aí o trabalho dele foi diminuindo. Aí a mercearia fechou. Aí ele mandou uma cartinha para o filho: filho, você tinha razão, a crise é muito grande mesmo. Quando você escuta os pessimistas, tudo fica muito complicado mesmo. Deixa de ser pessimista. Terceiro, você precisa deixar de ser uma pessoa rancorosa. Conhece gente rancorosa? Gente que guarda mágoa? Gente que congela sentimentos hostis no coração. Gente que é capaz de ficar em silêncio, parece que está tudo bem, mas é igual um vulcão que está cuspindo fogo lá por dentro. Gente que faz registros de memórias amargas, de reminiscências cheias de dor. Que guarda na manga uma oportunidade: você me paga, a sua hora vai chegar. Pessoas rancorosas são pessoas que não têm disposição nenhuma de perdoar. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você tem raiz de amargura no seu coração, duas coisas vão acontecer segundo Hebreus 12:15. Primeiro, você vai ficar perturbado. Uma pessoa amargurada, irmãos, não tem saúde emocional. Uma pessoa amargurada não tem saúde espiritual. Uma pessoa que tem mágoa no coração, ela não consegue orar. Ela pode orar, mas não tem vitória na oração. A Bíblia diz isso. Se você, ao orar, você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, você tem que perdoar primeiro para depois orar. Nem ofertar você consegue, que Deus não aceita a oferta. Quando você não perdoa, você adoece. Porque a mágoa, ela é muito curiosa. Você pensa que você está machucando a outra pessoa, você está machucando a você mesmo. Você está laborando contra você mesmo. Você está destruindo a você mesmo. Você está bebendo um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Então uma pessoa rancorosa, ela não vive uma vida plena, uma vida abundante. E a segunda coisa, para quem fica amargurado, é que ela contamina as pessoas. Ela azeda o ambiente. Ela fermenta a convivência dela. Eu não sei se você tem alguma pendência de relacionamento. Dentro de casa, no trabalho, na escola, com parentes, com vizinhos. Porque nós não vivemos blindados, não é verdade? Nós decepcionamos as pessoas nos decepcionam. E a única maneira de você viver uma vida cristã saudável, uma vida familiar saudável, uma convivência saudável, é você zerando a conta, é você perdoando, é você colocando aquilo que foi feito contra você, impensadamente ou planejadamente, seja um delito culposo ou seja um delito doloso, é perdoando. O perdão liberta, perdão cura. Perdão é uma asepsia na sua alma, é uma faxina na sua mente, é uma alforria no seu coração. Quando você perdoa, Deus limpa o seu coração e a sua vida fica leve. Então deixe de ser uma pessoa rancorosa. Quarto lugar, o que é que eu preciso deixar de ser? Eu preciso deixar de ser uma pessoa hipersensível. Você conhece gente hipersensível? Assim, bem melindroso mesmo, igual cristal. Gente que você precisa pisar em ovos para conversar. Você precisa medir com muita precisão suas palavras, porque a pessoa se melindra por qualquer coisa.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Hipersensibilidade tem outro nome, chama-se orgulho. Orgulho. Tem crente hipersensível. Tem crente que qualquer coisinha diz, eu vou sair da igreja. Também não ponho os pés mais lá. Também não faço mais nada na igreja, porque eu fui fazer alguma coisa e me criticaram. E quem disse para você que ao fazer as coisas boas você não vai ser criticado? E quem disse para você que por estar fazendo as coisas certas você não vai ter oposição? E quem disse para você, pelo fato de você estar vivendo uma vida de santidade, você não vai enfrentar resistência? Deixa de ser hipersensível. Quer um exemplo? Vocês se lembram por que é que o rei Saul se desequilibrou emocionalmente? O que levou Saul à loucura? Uma música. Tem música que ajuda, tem música que enlouquece. Tem muita música que enlouquece, não é verdade, gente? Tem hora que eu fico pensando, tem dia que eu escuto uns negócios e falei, mas não é possível que isso aí é música, porque é uma loucura. Mas houve uma música que ficou lá na parada de sucesso mais uma semana, a música. E a música era essa. Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Essa música adoeceu o coração do Saul. Porque despertou nele uma hipersensibilidade. Puxa vida, tem gente que está sendo mais honrada do que eu, e eu sou o rei. Você conhece gente que fica constrangida quando o outro é mais honrado que ele? Quando ele queria ter recebido os lauréis, os louros, os aplausos, e é o outro que recebe? Você sabia que nós temos mais facilidade de chorar com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram? Porque nós somos hipersensíveis, nós somos vaidosos, soberbos, orgulhosos e queremos tudo para nós, e quando o outro é honrado, nós nos sentimos machucados por dentro, feridos, por causa da nossa hipersensibilidade. Talvez você possa parar de pensar, ninguém lembra de mim, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo, e começar a pensar no valor que Deus dá para você. Para mim não tem nada melhor para curar esse negócio aí de autoestima achatada do que você saber que Deus amou você. Deus escolheu você. Deus enviou o seu Filho para morrer no seu lugar. O Espírito Santo vem habitar dentro de você. Você faz parte da família de Deus, você é herdeiro de Deus. Seu nome está escrito no livro da vida. Você tem uma herança imaculada, imarcessível, gloriosa no céu. Quando você entende quem é você para Deus, acabou a hipersensibilidade. Na igreja não tem concorrência, na família não tem concorrência. Nós não estamos concorrendo uns com os outros, nós somos parceiros. Se um membro é honrado, diz a Bíblia, todos se alegram com ele. Se um membro sofre, todos choram com ele. Portanto, nós não estamos aqui medindo na feira da vaidade quem de nós recebe mais aplausos. Nós estamos aqui servindo a Deus e uns aos outros. Isso traz cura para a nossa alma. Quinto lugar, o que você precisa tirar? Deixar de ser. Você precisa deixar de ser uma pessoa incrédula. Sabe o que é a pessoa incrédula? É aquela pessoa que aposta no fracasso. Ela tem certeza que vai dar errado mesmo. Ela não acredita que o que Deus falou vai acontecer, que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. É aquela pessoa que já parte do pressuposto que não vai dar mesmo. É por isso que a ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta: não temas, não temas, não temas, não tenha medo. O que Deus falou, Ele vai cumprir. O que Deus prometeu, Ele vai fazer. Então você não pode duvidar no seu coração, você não pode ter um coração incrédulo, você precisa ter um coração crente, confiante. Eu não estou falando, obviamente, meus irmãos, daquele negócio de autoajuda, que eu cruzo as pernas, e eu digo para mim mesmo, entro para dentro da caverna da minha alma, e não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não estou falando disso não. Eu estou falando de você crer que Deus é verdadeiro, que Deus é confiável, que Deus é fiel, que a sua palavra não cai por terra, que a sua promessa vai se cumprir, e você precisa acreditar que o que Deus fala na sua palavra, Ele é poderoso para cumprir. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
O que é que você precisa começar a crer de novo? Não acredita mais. Tem que não acredita mais na vida, no casamento, na família, na igreja, nas promessas. É preciso reavivar a fé. Para reavivar a fé, você precisa da palavra de Deus. Porque a fé não vem pelo milagre. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Último lugar. Sexto lugar. O que é que você precisa deixar de ser? Você precisa tirar, despojar. Você precisa deixar de ser uma pessoa descomprometida com Deus e com a sua igreja. Desculpa da expressão. Deixa de ser um crente fajuta. Meia boca. Você conhece crente que é turista? O pastor John, lá da igreja da Coreia, esteve aqui. Eu achei bonito o que ele falou. Ele disse que na igreja lá da Coreia, ele tem 4 fases de discipulado. Fase D, fase C, fase B, fase A. A primeira fase, a fase D, é aquele crente que vai à igreja de vez em quando. De vez em quando. Eu conheço crentes que vão à igreja no Natal, depois no batizado, ou no batismo de alguém, amigo, depois na Páscoa, no Dia das Mães, e está muito bom. Então a fase D é para esse camarada que vem, é um turista. A fase C é daquele camarada que vai para a igreja, até vai nos cultos, ele vai até nas reuniões de oração, mas não é comprometido. Ele vai, assenta, escuta e vai embora. Ele não lê Bíblia, ele não ora, ele é um frequentador de igreja, um esquentador de banco. A fase B é daquela pessoa que é assídua, que está presente, que lê sua Bíblia, que faz oração, que participa da reunião de oração, mas também não tem ministério na igreja. Ele não ensina ninguém, ele não discipula ninguém, ele não ajuda ninguém, ele não visita ninguém, ele não vai orar com ninguém, ele não se interessa em trazer ninguém. É ele, a vida é ele. Eu estou me cuidando bem, mas que os outros se virem. A fase A é aquela pessoa que está presente e que se prepara, e que instrui, e que aconselha, e que visita, e que ora, e que socorre, e que abençoa, e que contribui. É aquela pessoa engajada e envolvida. É preciso que você se comprometa. Quer ver outra coisa? Precisa deixar de ser um crente fiscal da vida alheia. Conhece crente assim? Ele não cuida dele, mas cuida dos outros. O fiscal da vida alheia é aquele camarada que ele não tem coragem de enfrentar ele mesmo, aí transfere os seus erros para o outro e confronta no outro o que ele não sabe enfrentar nele mesmo, ou que não quer enfrentar nele mesmo. Ele é capaz de ver um cisco no seu olho, não ver uma trave que está no dele. Ele se incomoda com pequenas coisas na sua vida, mas ele não enxerga os grandes problemas da sua própria vida. Outra coisa, é preciso deixar de ser um crente analfabeto da Bíblia. Sabe o que é um crente analfabeto da Bíblia? Não estou falando do neófito não, gente. O neófito tem todo o direito, não. O neófito é aquela pessoa que nasceu agora, que crente começou agora. Mas tem crente de 20 anos da igreja, meus irmãos, vamos abrir, igual brincando de ontem, vamos abrir em Ruth. Aí o cara começa a ler lá, quase perto de Apocalipse. Ruth, cadê Ruth? Cadê? Eu acho que não tem Ruth na minha Bíblia, não. Mas não é possível, eles têm 20 anos de igreja. Está no beabá ainda. Não saiu do ABC. Ele pode escutar a maior heresia do mundo. Ele bate pau. Ele não consegue saber o que uma coisa é outra. Distinguir uma coisa de outra. Ele come na mão dos outros. Ele não é bereano. Ele não sabe ouvir e filtrar o que ouviu à luz da Bíblia. É preciso deixar de ser um crente analfabeto da Bíblia. Mais ainda, precisa deixar de ser um crente carnal. Sabe o que é crente carnal? Eu não estou defendendo a tese de que tem crente carnal não, viu gente? Que tem uma teologia errada, furada, que foi ensinado na década de 80, 90, que ensinava a seguinte coisa. Existem 3 tipos de pessoas. O homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Então o homem natural é o homem que não é salvo, certo? Não é regenerado. Aí o crente carnal é aquele crente que ele aceitou a Cristo apenas como seu Salvador, mas não o recebeu ainda como seu
Senhor. Quem está na cadeirinha do trono da vida dele não é Jesus, é o eu. Quem manda é o eu, não Jesus. Mas está salvo, vai para o céu. Isso não tem na Bíblia, não. Não tem na Bíblia, não. Ou Jesus é o Senhor da sua vida, ou Ele não é o seu Salvador. Não tem desse negócio de crente meia boca, crente mundano. Deus não nos salvou no pecado, Deus nos salvou do pecado. Então a única prova que você tem que você é um salvo é se você é santo. Não pense você que vivendo uma vida mundana, eu estou salvo, não, eu fui eleito, eu sou um eleito de Deus, eu posso ver do jeito que eu quiser, porque estou garantido, coisíssima nenhuma. A única evidência que você é um eleito de Deus é se você é santo, é irrepreensível. Quem não ama a santidade é porque nunca nasceu de novo. Então você precisa deixar de ser um crente carnal.